pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por todas nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada do Pod Silva. Começamos com um tema muito legal. O nosso intuito desse ano é tratar temas que acontecem no nosso cotidiano, coisas que vão abranger desde temas políticos, temas da cultura pop, e hoje a gente vai trazer um tema muito especial, um tema muito importante, que é a família da fé, né? Além de nós termos nossa família, nós também temos a nossa família, que é a igreja, né? Depois que nós nos batizamos, Jesus nos alcança e nós aceitamos essa missão de ir com ele, nós adentramos dentro dessa família. Então, hoje nós vamos falar especialmente sobre ela. E do meu lado, uma pessoa que tá comigo aí há bastante tempo, meu irmão, meu camarada, o Felipe, que provavelmente vai estar sempre aí com nós, né, Felipe? Sei. E aí, galera, tô aqui no meu segundo episódio, que tô presente aqui na mesa. Galera que não sabe, eu fico mais ali nas câmeras, fico mais por trás, nas gravações e tal. E, bom, como o Kias falou, vou estar mais presente nos episódios. E, cara, é uma honra estar aqui, na verdade. Sempre que a gente traz uma pessoa aqui é sempre edificante, sempre muito bom conversar sobre a pessoa, sobre o assunto, sobre o tema. E, cara, é isso aí. É isso aí. Então, a gente tá nessa pegada aí de, como vocês sabem, a gente tá num ano bem complicado. Acho que é bom a gente já dar um parecer um pouco sobre a nossa galera. A gente realmente tem uma equipe muito grande, mas a nossa equipe, né? Muitos estão fazendo faculdade, estão aí com trabalho, estão fazendo mestrado, então tá bem complicado. Outros já tiveram filhos. Até o nosso convidado que tá aqui também teve uma filha recente, então sabe um pouco sobre isso. Então, tá eu e o Felipe, mas a gente tá aqui disposto a gravar para vocês e falando do nosso convidado, que vai trazer esse tema, já que ele tá vivendo muito sobre isso, né? Didi, conta um pouco dessa história com a Silva Jardim. Primeiramente, acho que é interessante que o pessoal de casa às vezes não te conhece, né? O que você tem para contar para nós hoje sobre o Diego do último episódio que apareceu aqui no podcast, que foi no passado. Nossa, faz tempo. O que aconteceu até então? Teve muita coisa, né, Diego? Teve. Que data é essa? Vocês lembram quando foi que a gente gravou o primeiro episódio? Eu acho que o teu último episódio foi o com a psicologia? Eu acho que foi. Não, com psicologia foi com o Heavy e a Nicole. Ah, não, mas ele tava na mesa. Quem que. Você tá em host. Pois é, foi com o Luquinhas. Acho que foi o último, foi. Que o Quando é terceiro já. terceiro? Acho que foi ali em abril. Nossa, faz tempo então. Vai fazer mais de um ano mais de um já. ano. Cara, muita coisa mudou. Há mais de um ano eu não tinha perspectivas de estar trabalhando na igreja já, que nem eu É, estou agora. Não imaginava que eu teria Olivia, que nem nós temos agora. Porque nesse tempo. Não, a Fernanda já estava grávida, Olivia, não estava? em abril, acho que não. Agora eu não me Quando lembro. que ela nasceu? Nasceu em janeiro. Janeiro desse ano. Então não tem como estar grávida. Não tinha dado 9 meses. Uhum. Eu acho que ela foi em maio que ela engravidou, né? Cara, alguma coisa assim. Amor, perdão, não me lembro. Mas importa é que a minha filha nasceu dia 3 de janeiro desse ano. Muita coisa mudou realmente. Em setembro do ano passado eu comecei a trabalhar na igreja, né? E comecei como eu posso dizer? A concretizar aquilo que eu vinha planejando, aquilo que eu vinha sonhando, né? Junto da minha família, junto de Deus, assim. Então, aconteceu muita coisa, mas graças a Deus foram coisas muito boas que aconteceram. Porque às vezes acontece um monte de coisa na vida da gente, mas é coisa ruim, né? Mas dessa vez foi coisas boas. E é muito bom estar aqui com vocês de volta.
Eu comecei no primeiro episódio da primeira temporada, eu comecei agora no primeiro episódio da segunda temporada. Coisa boa. Bom ver a evolução de vocês também, o desenrolar de vocês. Muito bom, muito legal estar aqui. Pois é, muito obrigado, Diego, por ter aceitado. A gente tá numa correria aqui dentro da Tá mesmo, igreja. tá mesmo. Tá, tipo, não é à toa que a gente tá em maio, né? Mas a gente já tá tentando gravar coisa há muito tempo já. O próprio Paulo, né, tá tentando aí desde fevereiro marcar coisa, mas não consegue. Ou é a equipe que não consegue estar, ou é a galera que a gente quer chamar, não consegue. Mas Deus é bom demais, né? Deu um start aí pra nós, falou, é agora, a gente tá aqui pra fazer. E eu espero que que seja um episódio muito legal, Amém. que envolva você também de casa, que esteja nos ouvindo. E compartilha, galera. Compartilha aí. Compartilha. Ó, o Pode Ser voltou. Fala com todo mundo aí da sua família. Acho que esse tema vai ser bem especial, como o Diego já falou. O Diego tá incluso dentro de duas famílias muito nos melhores momentos dela, né? O primeiro sabor de ser pastor de uma igreja e também o sabor de ser pai, né? Tipo, o pai realmente presente em casa, curtindo as filhas. É. Coisa que eu e o Felipe a gente ainda não tem, mas a gente espera ter um dia, né? Sim, O Felipe com como certeza. não como pastor, né? Não sei, né? Deus tem seus Quem planos sabe, né? muito diferentes, mas Vai é, que Deus queira te castigar, né, filho? Sacanagem, brincadeira. exatamente. Então, galera, bora lá. Bom, acho que é bom e interessante a gente falar porque a gente escolheu família da fé, né? Ai, bom. Porque é um tema que às vezes você cai aqui, por que que família é da fé? Gente, a gente está vivendo num mundo onde que a família está sendo muito mal interpretada. A gente está fugindo um pouco do que a Bíblia tem dado de conceito sobre a família e a sociedade está querendo impor muitas coisas. E a mesma coisa dentro da igreja. A gente está vendo igrejas que, em vez de estar focadas na palavra, estão focando em inclusão e etc, né? Então a gente vai abordar muitos temas aqui, família biológica, família espiritual, e vocês vão conseguir curtir bastante conosco, né, Felipe? Quer falar um pouco do assunto? Do porquê que você gostou tanto do assunto? Cara, que é algo que tá, tipo, 100% presente na nossa vida, tanto dentro da igreja como dentro de casa, né? Então é algo que, biblicamente, sempre vai estar presente, é algo que a gente tem que lidar todo dia, né? E, cara, a gente sempre ouve pregações dos pastores que, para a família, o núcleo familiar é uma das coisas mais queridas, assim, por Deus, né? Que a gente vê isso sendo refletido tanto em vida de personagens bíblicos quanto no nosso dia a dia. Então, é um tema bem amplo para a gente explorar, para a gente conversar sobre. E é algo que a gente aplica no dia a dia, como eu falei, né? Não é algo muito centrado. Uhum. E é muito legal porque a gente está aqui na igreja, até o Didi pode falar um pouco, já que ele está hoje trabalhando com o pastor Levi, com o pastor Renato. A gente está no mês de maio, e para quem não sabe, o mês de maio aqui na nossa igreja é o mês da família. Então toda quarta-feira a gente está tendo reuniões e orações aqui especiais para a família. Os presbíteros estão presentes, os pastores estão presentes. Então a gente vê o tato da nossa igreja, né? A gente tem até um slogan, famílias de famílias. Exato. Didi, essa visão que a igreja tem é muito boa, né? Esse olhar para as famílias e a importância delas. Sim. Querendo ou não, quando a gente olha para a história da nossa igreja, esse ano faz 99 anos de existência, nós percebemos que a nossa família começou, a nossa igreja, ó, um ato falho bom, né? No fim das contas, nossa igreja é a nossa família realmente. Mas quando nós vemos o início da história da nossa igreja, Cristo Presbiteriana do Seu Jardim, cara, ela já foi formada por famílias. E nós vemos, ao longo dos anos, ao longo das décadas, muitas famílias sendo muito importantes aqui. Famílias que discipulavam outras famílias, famílias que se engajavam no trabalho, não deixando o trabalho apenas para os presbíteros, para os pastores, mas famílias realmente se empenhando no estudo, se empenhando no ensino das crianças, se empenhando no ensino dos adultos na escola dominical. Famílias que realmente, famílias fortes que realmente fizeram da nossa igreja o que ela é hoje. Então, quando nós dizemos que a nossa igreja é uma família de famílias, não é um exagero, porque desde o início da história dela, ela é formada por famílias e, por ser formada por famílias, acaba por ter um perfil mais familiar. E quando a gente vê, por exemplo, um domingo, vê uma festividade, que nem na Páscoa, a gente vê uma, como posso dizer,
uma conexão, uma harmonia muito grande, sabe? Das crianças com os idosos, com os adolescentes, com os jovens, como se realmente fosse uma família. Foi até engraçado que semana passada eu fiz uma visita na quarta-feira na casa de uma irmã daqui da nossa igreja. E a Emily, minha filha primogênita, ela chegou no colo dessa irmã e falou: Cola, vovó. Quer dizer, não é vó dela, né? Não é vó dela, mas isso reflete o sentimento que há dentro da nossa igreja. Porque, querendo ou não, quando eu olho para os irmãos mais velhos da nossa igreja, eu tenho um carinho como se eles fossem meus avós, como se fosse um tio. Quando eu olho para as crianças, eu tenho um carinho como se fosse o tio delas, como se eu fosse. Pai não, né? Mas Meu irmão mais velho. como se eu fosse o irmão mais velho, mesmo o sentimento que eu tenho com alguns adolescentes, com alguns jovens, é muito legal. Assim como alguns adultos eu tenho o sentimento de irmão, não é? Sim. Então isso reflete realmente na nossa caminhada aqui na igreja. Isso tem sido muito bom, tem sido muito gostoso. Você comentou, né, que maio é o mês da família? Tanto é que todas as pregações de domingo nós temos focado em falar sobre família, né? O pastor Renato, no último domingo, falou sobre a família de Abraão e de Sara. O presbítero Rogério falou no último domingo também sobre a família que foi formada a partir de Abigail e Davi. Eu preguei sobre Josué, quando ele diante de uma cultura bem maluca, como é a nossa hoje, buscando trazer para dentro de casa coisas que não valem a pena de verdade. Ele fala: não, eu não vou seguir essa cultura, mas eu vou servir ao Senhor e minha casa também. O pastor Levi igualmente tem falado sobre o poder do evangelho dentro da família, então tem sido realmente o cerne das nossas pregações neste mês. E como você bem disse, quarta-feira nós temos reunião de oração. Vocês sabem, né? Talvez você de casa não saiba, 20 horas nós temos reunião de oração. E aqui nós temos feito o seguinte: nós temos um momento de oração de todos que desejam orar em voz audível. Então, temos um estudo bíblico pela irmã Maria Helena e no fim nós oramos pelas famílias. Cada pastor, cada presbítero ora por cada família. Então tem sido um momento muito bom, onde nós podemos celebrar as conquistas que nós temos a partir da oração, mas também nós podemos chorar com os irmãos, porque a gente compartilha, né, as dores que nós temos, para que uns orem pelos outros. Isso tem sido muito bom. Tem sido muito bom mesmo. Show demais. Para você que está em casa, é um retrato do que eu e o Felipe vivemos desde sempre, né, aqui na Silva Jardim. Acho que um dos grandes fatores da gente estar hoje na Silva, não sei pelo Felipe, né, ele pode dizer por conta própria, mas a minha família se sentiu muito acolhida aqui dentro. É um dos pontos, acho que chaves da Silva Jardim. Essa é uma igreja que realmente se preocupa em cuidar de todos os núcleos, desde a parte das crianças, que foi como eu e a Amanda chegamos, até a parte dos adultos mesmo, idosos e tal. A gente realmente se preocupa com esse cuidado e eu acho isso muito importante, né, para uma igreja. Isso já nos ajuda a pensar um pouco como a gente deve imaginar uma igreja, né? Que, que entende o poder da família de Deus, né? Família de Cristo. Sim, no meu caso, eu né, nasci aqui, fui batizado aqui na Silva Jardim, eu participei da salinha, né, dos bebês e tal, do Tia Selma até, Uhum. e por alguns motivos, né, meus pais, a gente foi para outra igreja depois de um tempo, mas a gente acabou voltando, né, os meus pais sempre acompanharam, assim, continuaram acompanhando, isso foi muito bom, o andamento da Silva Jardim, apesar de a gente não ter feito parte dela nesse tempo, mas o motivo deles terem voltado não foi um motivo simplesmente decidimos voltar assim do nada, né? Foi eles mesmos me falaram, né? Foi mais por conta de mim e da Anne, minha irmã, Uhum. porque eles sabiam que aqui tinha um cuidado maior, entende? Com o núcleo familiar dentro da igreja. Então, foi tipo, o principal motivo que fez a gente voltar, né? Depois de um tempo afastados. E o Didi trouxe acho que muito bem isso, né? Falando da parte que a gente vê a igreja tendo essa preocupação, não só vindo dos pastores, mas indo direto dos presbíteros também, né? Isso é muito bom. Mas, Didi, você como pastor hoje da igreja, você tem convivido muito com a parte dessa família, mas eu queria falar um pouco sobre a nossa parte da família biológica, né? Que a gente, acho que é bom a gente começar por ali, Sim. porque é onde a gente é criado, onde nós vivemos, acho que a boa parte da nossa vida ali, acho que a nossa vida inteira, na verdade, ali. E como foi o impacto da sua família
no Diego que é hoje Uhum. e qual é o impacto dessa família para as pessoas que estão em casa, a importância que ela tem Uhum. e tudo mais. Cara, não tem como eu dizer que o impacto não é total na minha vida, né? Porque, principalmente pensando na. Claro, né, que. Ah, o homem que eu sou hoje, o meu caráter, minha moral, mas eu acho que o bem mais valioso que a minha família me deixou, pensando principalmente na minha mãe e na minha avó, que esse foi o meu núcleo familiar por muito tempo, foi a herança espiritual mesmo, que eu digo. Porque o amor pela igreja. Eu aprendi com minha mãe, aprendi com a minha avó, eh, o amor, a dedicação pela escola dominical. Aprendi com a minha mãe. Eu lembro até uma vez que, quando criança, eu gostava tanto de escola dominical que a minha mãe falou assim: ó, se você não terminar toda essa janta aí, porque eu estava numa época que eu não comia muito bem, aí quando criança, aí minha mãe falou: se você não terminar toda a janta, você não vai na escola dominical amanhã. Aí eu dei jeito de comer toda a comida, só para não perder a escola dominical amanhã. Claro que minha mãe não ia me deixar de ir na escola dominical. Mas como ela sabia que eu realmente gostava de escola dominical, ela fez essa advertência, digamos assim. Para mim, por exemplo, uma coisa que me marca muito, cara, quantas vezes eu acordei de madrugada com a minha mãe orando do meu lado. E isso, não tem como dizer que isso não impacta na minha vida para perceber o valor da oração e também no papel que eu devo exercer como pai agora, como marido agora. Quantas vezes, enquanto eu morava com a minha avó, eu via meu tio Alzias, por exemplo, ele ia de madrugada, cara. Ele pegava o edredomzinho dele de paraquedas, que eram uns paraquedistas assim, no edredom, tem até hoje, um edredom vinho com os paraquedistas azul e amarelo, assim. Meu tio já era mais velho, assim, mas ele pegava o edredom dele e ia de madrugada, cara, todo dia orar. Todo dia orar na sala. Podia estar quente, podia estar frio, mas ele sempre, mesma coisa. Minha avó também cantando sempre na igreja, se dedicando na igreja, fazendo viagens missionárias. Cara, a coisa mais importante que a minha família primeira, né, me deixou foi esse legado espiritual de mostrar a importância da oração, a importância da comunhão, a importância do que a igreja tem na nossa vida. Tanto é que para mim, por mais que eu não tenha nascido na Silva Jardim, para mim sempre foi muito claro esse conceito de da igreja ser a nossa família, sabe? Uhum. Para muitos até a igreja é a primeira família, Sim, não é segunda. sim. Porque quantas pessoas não têm, no fim das contas, a família primeira? Ou até mesmo tem, mas não é aquela família que realmente apoia, que realmente está junto e encontra na igreja um apoio verdadeiro, né? Então, desde muito novo, eu tenho aprendido da minha família o valor da igreja, o valor espiritual, assim. Tanto é que a minha infância não foi abastada, muito pelo contrário. Mas uma coisa que minha mãe ensinou nessa época, por conta de não sermos abastados e eu levo até hoje, é tudo que eu quero eu pedi em oração. Então, desde muito novo, eu aprendi que tudo eu deveria pedir em oração. E até mesmo depois de mais velho, às vezes eu até podia comprar algo, mas eu pedia para Deus. Ou Deus me dava a oportunidade então de comprar, me dava de presente, mas é algo que eu valorizo bastante. O legado da importância da oração, Uhum. que minha mãe e minha avó me deixaram, me legaram. Não, isso é muito bacana. Acho que na visão da minha família, a gente tem é, crescendo com dois pais crentes desde pequeno que viviam dentro da igreja e você até ser caseiros do terreno da igreja. Uhum, Você crescer dentro da igreja com meu pai tocando louvor, minha mãe na EBD, você realmente vê que a sensação é que você sempre esteve incluído dentro de uma família maior do que seus parentes, né? Então, hoje, tipo, por exemplo, eu vejo algumas pessoas da nossa antiga igreja, meu pai e minha mãe parece que são, tipo, parentes mesmo. uhum, De, tipo, conversar por horas, perguntar como é que estão as coisas, e, tipo, aquilo se estende mais até mesmo do que parentes que estão próximos, tipo, é uma conversa muito gostosa e você vê que eles gostam de estar junto com aquelas pessoas. Mas isso traz pra gente uma segurança, igual você falou, pra nossa vida. A questão da oração acho que é essencial, acho que eu levo isso também pra mim. Minha mãe, meu pai sempre orando ali em casa. uhum, Até na época que a Amanda teve alguma. No começo, que a minha mãe estava grávida, e eu lembro sempre de orar com eles três na cama, pedindo pela Amanda. uhum, E meu pai sempre finalizando a oração com
imitando a Amanda na barriga. Acho que isso é muito massa. É marcante, né, É cara? marcante. São coisas que a gente não esquece. É que nem eu, cara, a memória do edredom do meu tio, tá ligado? Não esquece. Sim, É uma aham, coisa que fica marcada pra sempre na nossa cabeça. exato. Também tem aquela história de você ir dormir e acordar na sua cama, né? Dormir na sala e acordar na cama. Hoje eu não consigo fazer isso mais. Se pudesse. Você tá pesado, né, cara? Você dorme com teus pais lá, não dá É, mais pra te levar esses poderes a gente não tem pro mais. sofá. Mas é isso mesmo, entendeu? Alguma coisa que te marca? O, não ia falar uma coisa que me marca, mas eu ia falar que o pastor Levi, né, que aqui no caso da nossa igreja, ele sempre, em toda pregação, quase todas as pregações dele, ele tá sempre falando sempre batendo na mesma tecla da iniciativa dos pais de orar com seus filhos, de fazer um devocional. Porque, cara, é algo que às vezes a gente tá sempre ouvindo aquilo, Uhum. mas, pô, tá sempre insistindo, sempre, né, repetindo as mesmas coisas. Só que, cara, no fim, é muito difícil. É, muitas vezes o pai trabalha o dia inteiro e tem mais coisa de noite também. Aí tá cansado, daí no caso lá de casa, né, a minha irmã estuda só de manhã, aí no caso, beleza, de tarde pra ela tá tranquilo, mas, cara, meu pai sempre volta do trabalho, tem alguma coisa da igreja ou alguma coisa assim junto com a minha mãe, aí eu também, né, tenho meus compromissos ali no trabalho, e, cara, se parar pra pensar assim, é difícil a gente ter essa vontade coletiva, assim, de fazer o devocional, sabe? Ter vontade mesmo de fazer. Porque, cara, todo mundo cansado. Às vezes você fez já o teu próprio devocional, no meu caso. Só que, cara, é algo que a gente não pode abrir mão, né? É uma das Sim. coisas mais fundamentais que o pastor Levi sempre tá batendo na tecla. E, e é isso, cara. Um valor que nem ele falou, é pregado e acho que visão pastoral de dia é muito bem visto aqui, né? É bem visto ou é muito difícil também? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? É muito difícil ter dentro de casa, Não realmente. entendendo qual que era o Tá? problema. É muito Ah, difícil sim. ter em casa. Você vê, observa isso das famílias, tipo, quando você vai visitar, é meio Uhum. difícil a gente ter um devocional aqui em casa, não tem tempo. Mano, eu posso dizer pela minha família. É difícil sim. É difícil sim. Até porque, por vezes, a gente acaba por querer implementar na nossa vida um modelo de vida devocional que não é possível mais no dia a dia. Só que a gente também não pode se. Deixa eu voltar um pouco antes, na verdade. Quando eu digo que a gente tenta colocar dentro da nossa vida um padrão que não é mais possível, eu digo que muitas vezes a gente tenta colocar um devocional na nossa vida, um estilo de devocional na nossa vida, como os puritanos faziam. Uhum. Só que, cara, os puritanos, eles acordavam super cedo, dormiam super cedo também. Eles se preocupavam apenas com a colheita, apenas com o cultivo ali do seu próprio quintal, faziam coisas mais tranquilas. Às vezes os filhos estudavam em casa. Eles tinham mais tempo livre, cara. Tinham mais tempo, talvez não tanto tempo livre, mas as obrigações naquela época eles faziam tudo junto. Então, não que fosse mais fácil, não é? Mas havia uma possibilidade maior de ter mais tempo dedicado a isso. Uhum. Cara, hoje em dia, o filho estuda de manhã, aí à tarde vai pro basquete, aí à noite vai pro inglês, aí do outro dia tem balé, tem francês, tem não sei o quê. 1 milhão de coisas. O que a gente não pode fazer é usar isso de muleta e falar, não, esse é um padrão impossível de alcançar, então não preciso me preocupar. E não fazer nada. Mas, cara, eu vejo isso na minha família. Por mais que seja assim difícil a gente ter um padrão, sim, de conseguir fazer um culto todo dia, conseguir ler a Bíblia todo dia em família, nós precisamos passar por cima disso, cara. Porque o que que eu quero deixar para minha família no fim das contas? Eu quero, quando eu morrer, eu quero que a minha família diga assim: nossa, o papai me deu tudo que eu podia ter me dado. Me deu carro, me deu casa, me deu carro, me deu celular, me deu um bom estudo. Cara, não é isso que eu quero para minha família. O que eu quero para minha família é que quando eu morrer, minhas filhas digam: o papai me deu o que ele tinha de mais importante, Jesus. Uhum. E, cara, eu preciso me dedicar para isso. Claro, eu vou me dedicar no trabalho, vou me dedicar nos estudos, mas eu preciso ter um tempo intencional com a minha família, nem que seja
Gente, vamos sentar aqui, vamos ler um salmo junto e vamos orar. Cada um faz uma oração. A gente precisa se dedicar. É difícil, claro que é difícil. Mas tudo que é importante pra gente, cara, a gente dá um jeito. Sim. Se pra mim é importante jogar videogame porque eu quero ter um momento de lazer, eu não vou dar um tempo, vou arranjar um dia, um momento, uma hora pra jogar videogame porque eu gosto. Se eu gosto de almoçar fora uma vez por semana ou por mês, sei lá, eu não vou dar um jeito de fazer isso acontecer. Cara, por que que não é a mesma coisa com o exercício devocional da nossa família? Pô, é a coisa mais importante, cara, ainda mais pensando que nós como homens somos cabeça do lar, vocês serão a cabeça do lar um dia. Ah, cara, a responsabilidade de levar minha família a Deus é sou eu. Eu vou ser cobrado depois diante de Deus sobre minha esposa, sobre as minhas filhas. E não adianta eu dizer, ah, Deus, eu não orei porque não deu tempo. Eu tinha que levar as meninas pro judô, eu tinha que levar as meninas pro jiu-jitsu, pro inglês, pro balé. Tá, e quando você ia levar elas pro meu altar, ia levar pra mim? Uhum. É questão de prioridade, cara. A gente tem que perceber, a gente tem que tomar uma decisão do que a gente quer ligar para nossa família. Se a gente quer ligar simplesmente coisas materiais ou se a gente quer ligar Jesus para nossa família. Sim. E se a gente tomar a decisão de que a gente quer ligar Jesus, a gente tem que fazer que nem Josué, cara. Não importa o que, que o pessoal tá fazendo lá fora. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família não vai ser neutra, não. Deus vai ser o centro da nossa casa. E as loucuras que estão acontecendo lá fora não vão acontecer dentro da minha casa. E Deus vai ter o espaço dele, vai ter momento para a Bíblia, vai ter momento para oração junto. E quando a gente sentar à mesa para almoçar, quando sentar à mesa para tomar café, comer uma pizza de noite, a gente vai falar de Jesus. Não, não no sentido de, não, vamos abrir a Bíblia agora e vamos falar da palavra de Deus. Não. Filha, sabia que o papai é muito grato a Deus por ter você? Sabia que você é uma bênção? Sabia que você é fruto de oração na vida do papai e da mamãe? Meu amor, fala na frente das minhas filhas, amor, você sabia que eu amo muito você e que sou grato a Deus pela família que Deus me deu? Cara, isso é falar de Deus para os nossos filhos. A gente tem que falar sim do que Deus fez na Bíblia, obviamente, mas a gente tem que falar também para nossa família, para os nossos filhos, o que Deus fez na vida da gente. Quantos milagres a gente viveu, quantas mudanças de vida a gente presenciou. Cara, a gente tem que ser intencional, a gente tem que assumir isso como responsabilidade, como prioridade, cara, porque no fim das contas, se a gente é crente, a coisa mais importante que a gente tem, né, é Jesus Cristo. Então a herança principal, melhor que a gente pode dar para nossa família é Jesus Cristo. Então a gente tem que se esforçar o máximo que a gente puder, cara. É óbvio que a gente tem que crer, porque tudo depende de Deus. Uhum. Mas no que tange a nossa responsabilidade humana, a gente tem que se dedicar, cara. A gente tem que se dedicar. Claro que é difícil sim, Lucas. É muito difícil ser a mesma coisa que eu sou no púlpito ou em casa. Uhum. É muito difícil. Mas é uma decisão que eu preciso tomar. É uma, é uma coisa que eu preciso pensar e decidir em Jesus Cristo. E aí, o que que eu vou deixar para minha família? É difícil, mas tem que ser feito. Sim. É um impacto que perdura para sempre, né? Para sempre. Na vida da pessoa, na vida da criança, na vida da esposa também, né? Eu digo por mim mesmo, o impacto que meu pai e minha mãe têm na minha vida foi crucial para quando eu volto para a igreja, daquele tempo que eu passei longe. Uhum. Porque eu não estava me suportando. eh, hum, eles, eles não sabiam muito sobre a história, que ele estava tentando esconder, mas eu sabia que eu estava envergonhando eles, de certa forma, mesmo eles não sabendo. Então, o impacto que eu tenho, tanto que tem uma conversa uma vez num carro, eu e a Amanda conversando, meu pai falando, eu tô muito feliz que vocês estão de volta para a igreja, a gente indo para Araucária, uma viagem que era sempre longa, sempre surgia alguma conversa ali, e ele falar que ele é muito grato, eu falei, pai, eu e a Amanda estar na igreja hoje é muito fruto da oração de você e da mãe. Se vocês não fossem tão guerreiros e tão cheios de fé, eu acho que a gente não estaria aqui. Então, isso que você falou é um impacto crucial na nossa vida, né? E acho que não é um impacto só na nossa família de casa, mas impacta também pessoas que estão perto da gente. Sim. De ver uma família unida, uma família que ora, uma família que busca Deus. Tanto que às vezes é engraçado alguém vem na tua casa que não é crente ou não é acostumado a fazer o que vocês fazem na roda de almoço. Você começa a orar, a pessoa já tá com o prato comendo já, ela para, e aquilo ali é teoricamente um dizer, né? Um processo de você falar que Deus está no controle daquela família. Sem dúvida. Como é que é lá na tua casa? Cara, Parecido também. parecido. A gente não costuma, a gente não recebe muito, na verdade. Gente que Não crente? Não. não crente. A nossa família, no geral, é cristã, né?
Mas, ultimamente, assim, o que a gente tem recebido é mais. Minha família, de um tempo pra cá, tem bem mais contato com o pessoal da igreja, né? Uhum. Então, até meu círculo de amizade, meu, tem bem pouca gente não crente hoje em dia, né? Salvo colegas de trabalho, esse tipo de coisa assim. É difícil, né? A gente tá. Hoje em dia acho que tá muito difícil da gente tá incluído tanto na sociedade de fora, né? Até por causa das rixas que tem muito com o cristão, né? A gente sofre bastante, entre aspas. Acho que você tem visto isso mais visível, né? Essa rixa da família da fé com a galera de fora, né? Uhum. Dessa Uma forma. coisa que eu queria perguntar, Claro. você como o cabeça da família, né? O sacerdote. Você sente que quando a sua família ali, né, a sua esposa e filhos, são de alguma maneira confrontadas, o cristianismo de vocês confrontados por algo de fora, você sente que naturalmente você é a pessoa que está mais exposta a isso? Ou, ou tá todo mundo na mesa, assim? Como assim? Quem tá mais exposto, no caso? Tipo, geralmente a gente sabe que o homem é o que geralmente bate o pé para as decisões, ou ele é o que fica de frente e defende a família das coisas de fora, né? Tipo, Uhum. de qualquer tipo de intriga ou algo assim. Mas você sente que. Eu não sei se você pensava assim também, mas você sente que você é a pessoa que está mais exposta a isso, ou seria tipo, você e a Fernanda estão juntos ali? Não, eu entendo muito nesse sentido, Felipe, de que pelo menos olhando do que a gente tem construído lá em casa, que a gente está junto, na verdade, na linha de frente. Claro, eu entendo que biblicamente eu sou o cabeça do lar, mas a Fernanda é minha ajudadora, minha auxiliadora, não é? E ajudadora é a mesma palavra usada na Bíblia para ajudadora quando Deus ajuda Israel. Uhum. Então, a Fernanda está lado a lado, sim, sempre junto comigo. E quando a gente precisa enfrentar alguma demanda vinda de interna mesmo, ou vinda de fora, alguma, digamos assim, alguma, alguma filosofia mundana que queira adentrar dentro de casa, a gente enfrenta junto. A gente sempre enfrenta junto. Uma coisa que vocês estavam comentando, eu fiquei pensando aqui, às vezes eu percebo que eu tenho uma opinião um pouco diferente do geral, uma opinião não tanto heterogênea, porque eu penso assim que a nossa família, nós colocamos a nossa família diante de Deus, nós dedicamos a nossa família a Deus e buscamos ser uma árvore frondosa, plantada junto ao rio que sai da casa de Deus, para ser uma árvore grande, uma árvore que possa fazer sombra a outras árvores, eu sempre digo isso, uma árvore que dê frutos, uma árvore forte, firme. Ou a gente pode pensar também que a minha família tem que ser um farol diante da escuridão. E então eu penso muito nisso, gente, de que a minha família ela precisa ser um farol mesmo diante da escuridão, uma árvore forte bastante para que outras árvores possam se abrigar abaixo da nossa sombra, sabe? E quando eu digo isso, eu tô querendo dizer o seguinte, cara, o meu esforço na minha família é trazer Deus para ela, levar minha família a Deus e discipulá-los de um modo de que quando eles enfrentarem o mundo lá fora, eles saibam de onde eles vieram, o que eles aprenderam, para que a gente seja de fato sal e luz, sabe? Então, para mim é muito claro que não sou só eu que devo ser sal e luz no mundo, mas a minha família deve ser sim sal e luz no mundo. Por isso que nós continuamos tendo amigos não crentes, levamos eles nas nossas casas, vamos na casa deles também, de maneira intencional mesmo. Aham. Porque como que eu vou ser sal e realmente a minha família vai salgar alguma coisa se eu já estou no meio do sal? Como que eu vou ser luz se eu estou num lugar cheio de lâmpada, sabe? Aham. Então eu penso muito de que a minha família tem que estar muito bem preparada para ser um sal realmente salgado, para diminuir, para desacelerar a podridão da carne do mundo, por exemplo, para ser luz a ponto de diminuir, refrear um pouco a escuridão. Isso é feito tudo, claro, pela graça em Jesus Cristo. Mas eu penso muito de que eu tenho que criar minha família, eu tenho que desenvolver a minha família, eu tenho que preparar minha esposa e minhas filhas para ser discípulo de Jesus e levar mais discípulos para ele, sabe?
E eu não consigo entender que eu vou fazer isso se eu viver sozinho. Abraham Kuyper, cara, um dos meus teólogos favoritos, ele diz que o cristão não é chamado para um voo monástico fora do mundo, no sentido de que o cristão não é chamado para ele não se envolver com as coisas do mundo, Uhum. mas é na verdade para eles intencionalmente ir para dentro do mundo. Não para ser engendrado pelas filosofias mundanas, mas para ele levar Jesus para o mundo. Afinal de contas, o próprio Kuyper diz que Deus é soberano sobre tudo. Todas as esferas do mundo, Deus é soberano sobre tudo. Arte, cultura, tudo, 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 tudo. Logo, como que eu vou fazer diferença na sociedade, no mundo, se eu não tiver esse pensamento na minha família? Porque se eu for uma família que voa monasticamente para fora do mundo, vivendo só no nosso gueto evangélico, cara, eu não consigo entender que eu vou fazer diferença no mundo. Sim. Dentro da igreja, vamos fazer diferença com certeza, mas dentro no mundo, não. E pelo menos eu vejo que o chamado para a família, para minha família, é que sejamos uma família firme, uma família forte, que leva Jesus para aquelas famílias que ainda não têm Jesus. Então, eu penso muito nisso, sim, na verdade. Eu não sei como que é o conceito da família de vocês, na verdade. Na minha tem bastante gente que é fora do cristianismo, né? Não Uhum, vive o cristianismo. Muitos católicos, né, batizados, mas não frequentam igreja ou vivem, né? E é uma grande dificuldade para esses familiares entenderem que a nossa família é uma família que se importa sim estar na igreja. E é essencial a gente estar na igreja, colocar os filhos na igreja, uhum, de estar ali apoiando. E para eles é difícil, porque eles não entendem. uhum, E como vocês acham que deve se lidar com isso, né? Porque é uma dificuldade que a gente tem hoje, de lidar com isso. Com muita. Ah, você não quer vir me ver porque você está indo na igreja. É ponderar isso, sabe? Uhum. Cara, eu sinceramente posso estar errado na minha visão, mas eu sempre tratei é, as pessoas que são parte da minha família, mas que são mais distantes, que não estão tão presentes, como, assim, não família, mas parente, Uhum. sabe? E eu acho que dando o exemplo para eles da conduta da minha família na igreja, diante, né, o cristianismo, se isso incomoda eles de alguma maneira, se isso não produz do que a gente espera neles, algum tipo de mudança, eu creio que a abordagem seria mais ou menos como quando você tem um amigo que você tenta trazer para a igreja, mas você vê que não adianta. Ele realmente quer ficar no mundo. Uhum. Você vai ficar correndo atrás dele a vida inteira. Às vezes você tá até perdendo a chance de pregar para outras pessoas porque você tá focado naquele cara que você já tentou 1000 vezes e talvez realmente não tem jeito, ele não vai se converter em nada, ou talvez você não seja a pessoa que Deus preparou para levar Jesus para ele. E eu meio que tenho esse mesmo pensamento em relação aos meus parentes, Uhum. sabe? Se não tem jeito mesmo, se não tem o que fazer, eu vou continuar dando um exemplo, né? Entendi. Mas, é, cara, se eles querem ficar afastados, é isso, entendeu? Aham. Isso não vai me afetar, no caso, né? Exato. Não sei se você tem alguma ressalva quanto a isso. Não, não. Eu estou apenas pensando em como é a minha dinâmica familiar, porque assim, eu não sei dizer por quê, sabe? Eu não sei explicar por quê. Porque a minha família nunca foi, meus parentes nunca foram assim. Mas desde novo eu falava assim, quando eu casar, minha família vai ser minha esposa e meus filhos. Não vai ser, não vai ser pai, mãe e tal. Uhum. Então, para mim, isso é muito claro desde sempre, sabe? Então, quando eu casei, pronto, minha família é Fernanda e agora é Emily e Olivia. Amo, é demais minha mãe, mas amo demais minha mãe, meu padrasto, meu irmãozinho. Mas a minha família é Fernanda e as meninas. Então, eu acabo por tratar minha mãe, padrasto, minha avó, como meus parentes. Claro, eu não tenho essa questão de ter parentes fora da igreja. Uhum. Se tenho, eles são muito distantes, né? Tipo, terceiro grau e tal. Graças a Deus por isso. Mas então,
às vezes o que acontece é eu não estar presente no aniversário, não estar presente em algum almoço da família e tal, por conta da igreja. Mas, assim, os meus parentes já reclamaram há algum tempo, assim, mas depois eu vi que não adianta nada reclamar, porque eu acabo mantendo essa distância, não é por mal. Mas é que eu entendo assim, o meu propósito hoje, cara, é cuidar da minha família, Uhum. Fernanda, Emily e Olivia, que demanda muito, muito, muito Sim. mesmo, porque já uma vez já perguntaram quanto custa um filho. E já responderam também, tudo, Aham. custa tudo. Sim. Quanto custa cuidar de uma família? Tudo. Custa a minha vida inteira. Se eu quero cuidar da minha família, se eu quero levar Jesus para minha família, custa tudo. Então, primeiro, eu dedico muito tempo à minha família e depois eu dedico tempo à minha família da fé. Ah, Diego, você está errado. Não sei se eu estou errado, porque quando Jesus fala sobre família, ele fala que a família dele é os que obedecem à vontade do pai dele, né? É. Quando a mãe e os irmãos vêm e tentam prender Jesus, dizendo que ele estava meio biruleibe das ideias, aí Jesus fala assim: estão vendo esses aqui, apontando para os discípulos, esses são minha família. Então, eu acabo por pensar que a minha família é a minha família primeira, é Fernanda, Emily e Olivia, e a igreja. Então, eu não sei, sabe, gente, se eu estou errado, sinceramente, ou se eu estou certo. Mas eu entendo que é o que Deus quer para mim, assim, de minha dedicação. Tanto é que, por vezes, se eu tiver uma coisa na igreja, tiver uma coisa em parênteses, entre os parênteses, quer dizer, eu provavelmente vou para a igreja. Sim. Mas não quero dizer que isso é o certo, que isso é errado, mas isso é o que eu faço, né? Sim. Porque senão também diga, daqui a pouco estou dizendo que esse é o padrão que deve ser todo mundo assim. Cara, não, não acho. Mas é o padrão que eu sigo, né? Eu acho que vai também da grau de afinidade que você tem com seus Exatamente, parentes, exatamente. né? Se você também é bem resolvido com eles, né? Sim, sim, Se não tem nenhuma treta ali. exatamente. É que a gente entra dentro de um ponto de que a família da fé, ela te dá não sei dizer, mas parece que você tem mais afinidade realmente quando você adentra dentro dela, né? A Sim. gente se sente mais acolhido, a gente se sente mais parte do corpo de Cristo, né? Uhum. E por mim mesmo, isso que você falou, eu compartilho com a mesma ideia de estar pensando que eles realmente são parentes, né? Uhum, Acho que ainda é um pouco difícil para os meus pais entenderem isso, porque o meu pai ele vem de algo que do tempo muito de lá do norte, né? uhum, Então para eles lá tudo é família, né? Domingo almoço a família. uhum, E não é família só o o pai e os filhos, né? E a mãe, mas é tio, tia, cachorro, tudo. Então para ele é um pouco, acho que para eles é um pouco mais difícil. Uhum. Então a gente hoje está vivendo mais assim. E eu vejo que eles sofrem mais com isso. Mas pra mim, e pra Amanda é um pouco mais tranquilo. uhum, A gente prefere 1000 vezes ir numa casa de um amigo da igreja do que estar numa casa de um parente. Mas para mim é o que o Diego falou, é a questão de prioridade, eu acho. Imagino eu, o que você está realmente se dedicando, você não quer. É claro, eu não quero mostrar pro parente e tal que eu não gosto dele. sim, sim. Acho que não é uma visão, mas é mostrando que, ó, agora você tá indo para um lado que eu não quero ir, então eu tô indo para esse lado aqui, que é onde eu quero que você venha também. Mas se você quer ir para lá, eu não vou te impedir. Você tá indo, eu tô fazendo certo, ó, siga o que eu tô fazendo. Hum, A hora que você quiser voltar, você volta. Sim. Sim. Mas deixa eu trazer um paralelo também, porque senão parece que eu sou uma pessoa muito ruim, né? Uma pessoa má, que eu odeio a minha família, meus parentes e tal. Mas em contrapartida com isso, de dedicar muito tempo à minha família, a primeira, que é a Fernanda, minhas filhas, dedicado muito tempo à igreja também, eu tenho buscado me aproximar mais dos meus parentes também, ter mais tempo de qualidade com a minha mãe, ter mais tempo de qualidade com o meu irmão, com o meu padrasto, com a minha própria avó. Então eu tenho buscado o que eu acho que a palavra, gente, é ser intencional em tudo que a gente Uhum. faz. Ser intencional em tudo que a gente faz. O que que eu já fiz em alguns momentos? Levei minha avó lá pra casa pra gente tomar um café, passar a tarde junto, daí a gente fica conversando, dando risada, falando da vida, passar um tempo com a minha mãe. O que eu tenho feito, graças a Deus, está dando muito certo. Eu tenho almoçado com a minha mãe toda semana. Então tem sido muito bom essa aproximação com a minha mãe, com o meu padrasto, com o meu irmão. Então eu acredito que a gente tem que ser intencional nisso. Uhum. Não, a gente não tem que abandonar de maneira alguma a família, porque no fim das contas, cara,
Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Da pessoa quer saber, a minha família não é importante. Aí vai lá e se dedica aos amigos apenas, mas aí chega no momento crucial da vida, os amigos abandonam e só sobra a família. Então a gente tem que sim valorizar muito a nossa família. Então por isso que eu tenho buscado ser intencional nesses momentos, quando eu estou com meus tios, quando eu estou com meus primos, quando eu estou com a minha avó, quando eu estou com a minha mãe, com meu padrasto, com meu irmão. Mas por questões da vida, eu acabo dedicando mais tempo à minha esposa e minhas filhas à igreja. Mais busco sempre que eu posso dedicar tempo aos parentes também, assim como aos Aham. amigos, né? Sim. Sim, com certeza. É. É muito importante. Eu compartilho bastante dessa ideia, compactuo com essa ideia tua de quando você casa, você vira um núcleo da sua família, né? Aí Uhum. meio que você meio que desgruda e daí cria outra, né? E daí Gênesis fala disso, no fim das contas, então, né? exatamente. E aí, né, o resto vira parente, né? Eu não, tem gente que vive de uma maneira diferente, né? Tem gente que meio que expande, meio que faz uma expansão dessa família. Continua com bastante afinidade, bastante laço, com o pai, com a mãe, os irmãos, seja quem for. E meio que a família, esposa e filhos fazem meio que parte, Uhum. né? E vira tudo uma coisa só. É que vai da cultura também. Pois é. Vai da cultura de povos, de estilo de pessoas e tal. Mas você acha que isso é algo no geral? É lógico que tem, né, particularidades. Mas você acha que no geral isso é uma meio que maneira errada de lidar com as coisas? Uma visão meio errada de família? Olha, como eu disse, é algo muito cultural, né? Por exemplo, no Brasil, cara, a gente tem com quantas nacionalidades, não é? Tipo de ascendentes aqui. Um monte de gente, né, cara? Um monte de gente. Tem italiano, tem alemão, tem etíope, tem judeu, tem de tudo, tem de tudo. Então, vamos ter família, por exemplo, o italiano, ele é mais de clã, ele quer a família toda perto. Então, vai ser um almoço na casa da avó e vai estar todo mundo junto. Os netos, os sobrinhos, tipo máfia. Tipo o poderoso chefão. Mas vão ter outras culturas que são um pouco mais individuais, assim. Ah, não, é a minha família, é a minha galera aqui, acabou. Tem culturas que vão ser mais voltadas aos amigos. Então, eu não sei dizer, sabe, se é muito errado, se é muito certo. Mas o que eu entendo para minha família, e é o que eu posso dizer, é de que a aproximação com os nossos parentes é muito importante, só que tem que ser algo saudável para a gente e para eles. Porque o que a gente percebe muito começa a atrapalhar, começa a se intrometer na vida do casal, na vida da criação dos filhos. Aí tem até uma anedota, né, do casal mora com a sogra e mora com o cunhado e suas famílias, né? É. Aí um dia o marido tá discutindo com a esposa por alguma coisa, aí a sogra fala assim: "Não fala assim com a minha filha". Aí o genro fala, né: "Não, estou conversando com a minha esposa, me dá licença, por favor". Aí já vem o cunhado: "Mas não fale assim com a minha mãe também". Então, o ponto é, eu acho que a gente tem que ter os certos limites. Eu acho que a gente tem que ter a individualidade da família também, sabe? Mas isso eu penso pra mim, porque eu não vejo sentido, as coisas estão misturadas assim. Aham. Porque eu vejo isso em outras famílias, até mesmo dentro do meu clã, digamos assim. Quando se envolve demais, cara, dá problema. Daí é cunhado brigando com cunhado, é tio brigando com sobrinho. Então, claro, né, que o evangelho ele traz paz aonde há caos muitas vezes. Mas eu entendo que não é à toa que a Bíblia fala que a gente tem que unir-se à mulher e sair da casa dos pais. Porque tem que cortar esse cordão umbilical. Sim. Não pode ficar Uhum. junto, sabe? Não vejo que faz sentido. Até falando da família bíblica, quando você falou, você pregou sobre Josué e Josué, isso. E a casa dele, especificadamente a família dele, que não ia servir a outro Deus naquela época ali do seu encerramento de vida, né? Você Uhum. até falou um pouco sobre como é, Josué estava querendo deixar um legado para sua família, Isso para o mesmo. povo de Deus, de como deveria ser, mas não sei, né? Pode ser que seja Josué, mas para você, qual uma família que te impacta bastante da Bíblia, que você gosta de falar quando toca em família, você lembra dela?
Cara, são tantas famílias na vida, no fim das contas, né, que a gente pode tomar como exemplo e falar, nossa, essa família que mais me impacta. Mas o interessante é que a Bíblia, no fim das contas, ela não mostra nenhuma família perfeita, mas ela demonstra todas as deficiências, as debilidades de cada família. Mas, refletindo sobre isso, esses tempos eu estava pensando que uma história de família que chama muita atenção para mim é José. Uhum. Porque, cara, o que que Deus fez na família de José, né? Cara, Sim. tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra José mandar matar todo mundo. Sim. Tinha tudo pra José ficar super magoado, pra Jacó ficar super magoado com os filhos e próprio Jacó mandar todo mundo morrer, sabe? Aham. Matar todo mundo. Mas Deus, cara, fez de uma coisa horrível, de uma coisa má, benção. Sim. E Deus não abençoou só a família de José, né? Deus abençoou todas as famílias da região, cara, por conta de tudo que aconteceu. Então, eu gosto da história de José porque mostra Deus pegando uma família completamente disfuncional, estragada, destruída, e pela graça ele transformando completamente essa família. Claro, né, que os irmãos de José ficaram desconfiados o resto da vida. E também, né, puderam. Mas, cara, Deus, como José disse, Deus tornou o que foi feito de mal para ele em bem. E não foi só bem para ele e para a família dele, mas foi bem para muitas famílias. Mas Sim. como são muitas famílias, né, que a gente pode dizer aqui. Uma que eu lembro também é a de Lloyd. Quem que é Lloyd? A avó de Timóteo. Uhum. Cara, o testemunho dessa mulher fez com que elucubrações minhas aqui, né? Pelo que Paulo fala no final da carta de a Timóteo, a segunda carta. Cara, o testemunho da mãe e da avó de Timóteo tornou o que ele é hoje. O que ele era na época, né? E eu penso muito na minha família, assim. Querendo ou não, o testemunho da minha avó, cara, de me levar para culto direto, da minha mãe. Minha mãe me contava histórias bíblicas toda noite, cara. Oi, minha mãe trabalhava o dia inteiro, trabalhava em shopping. Então minha mãe não podia ficar muito tempo em casa, porque ela tinha que trabalhar. Sim. Mamãe viúva, o que que ela ia fazer? Trabalhava. Então eu ficava muito com a minha avó, e quando minha mãe chegava em casa, ela fazia questão de orar comigo e de contar uma história bíblica toda noite, cara. Toda noite. Então, esse é até um exemplo pra gente mostrar que, mano, se é uma prioridade pra você passar Jesus pros teus filhos, você pode trabalhar 12 horas por dia, cara, você vai dar um jeito. É. Nem que seja pra orar rapidinho com teu filho e contar uma história bíblica. Aham. Você vai dar um jeito. Cara, não adianta, não tem como eu dizer que o pastor Diego não tem nada da Zilda e da Valéria. Zilda é minha avó e Valéria é minha mãe. Não tem como, cara. Não tem como. A importância da oração, cara, eu lembro da minha mãe toda hora. A importância do estudo bíblico, eu lembro da minha mãe. A importância de comunhão, eu lembro da minha avó. Cara, não tem como, sabe? Não tem como não conectar isso. Então, no fim das contas, a gente vê a beleza das famílias da Bíblia porque elas refletem um pouco na nossa família. Uhum. Porque apesar das nossas debilidades, apesar das loucuras que tem na nossa família, porque toda família tem sua loucura. Sim. Apesar disso, a gente não vê Deus fazendo coisa boa a partir da nossa família. Mesmo apesar de um monte de gente pecadora, apesar de um monte de gente que biruta da cabeça às vezes. Uhum. Então, cara, então eu posso pensar nessas famílias principais, assim. Lloyd, Timóteo, sua mãe, a mãe de Timóteo, e José, e seus irmãos. Muito legal, né? Eu acho que a gente vai lendo não só a palavra, mas a gente vai escutando ela também. A gente vai vendo como o núcleo familiar torna o cara quem ele é, né? A gente vê muito Davi pastoreou. Eu digo pastorear porque ser rei num povo igual Israel tava na época não era muito fácil, né? Então era meio que cuidar de ovelhas também. E você vê o tato que ele tem com a galera, né? Em muitos momentos, né? Antes do problema que ele teve, aí que a gente vai ver mais pra frente dessa história. Mas você vê que tudo veio da sua família, né? Como o seu pai tratava ele e seus irmãos, e como isso foi florescendo. E tantos outros personagens também. Os pais de Sansão cuidando dele desde o do começo até ele ser mais adulto. A gente vê que teve ainda traços. Por mais que ele tenha, né, tido seus problemas, mas ainda tem traços que a gente consegue ler na Bíblia. E essa dificuldade nos deixa mais tranquilo de saber que a nossa família nunca vai existir uma família perfeita aqui. Sim. E a gente tem que sempre levar nossos problemas a Deus. É isso que a gente consegue entender, né? Com o próprio José, Josué, dizendo muito claro isso, né? A gente consegue ter uma visão muito gostosa de família bíblica. Sim. E indo para a família
da fé, Uhum. que é uma família que, como eu gosto de falar lá em casa, é uma família que a gente tem muito próxima, mas ao mesmo tempo distante, por causa do não estar sempre, toda semana Uhum. juntos, né? Sim. Basicamente finais de semana e esporádica, tirando algumas proximidades. Mas o que como você define essa família de hoje, com olhar pastoral, ou antes, como você via essa família? Mudou alguma coisa ou continua a Uhum. mesma coisa? Como eu olho para a família da fé, como eu olho para a igreja, Uhum, cara, não tem como fugir muito. Eu realmente vejo a família da fé como uma família. Como. É engraçado, porque assim, nós somos todos irmãos, no fim das contas, né? Mas dá a impressão, às vezes, que nós temos filhos na fé, nós temos pais na fé, nós temos tios na fé, avós na fé. aham, Então eu vejo realmente como uma família. É, eu já comentei isso, né, no começo, mas quando eu olho para os idosos da igreja, eu tenho um carinho de vô por eles. Quando eu vejo as crianças mais novinhas, tenho um carinho de tio, um carinho paterno até, se eu assim posso dizer. Não mudou muito não, sabe? Não mudou muito não a visão depois de começar a trabalhar pastoralmente aqui na igreja. Mas uma coisa interessante é que quanto mais a gente conhece as famílias da igreja, mais a gente percebe o quanto Deus ama a família, sabe? aham, Porque não adianta, gente. Quando a gente é solteiro, quando a gente chega um momento que a gente percebe, nossa, Deus me ama muito. E a gente casa. A gente percebe, nossa, Deus ama muito a minha esposa também. Deus ama a minha esposa que nem ele me ama. Que impressionante isso. Eu lembro que nos primeiros meses de casamento eu olhava, sabe? Via a provisão de Deus na vida da minha esposa, via o que ele fazia na vida da Fernanda. Eu falei, nossa, cara, Deus ama a Fernanda igual ele me ama, que loucura. Aí você tem filhos. Aí você olha, nossa, cara, Deus ama meus filhos igual ele me ama. Aí você olha para sua família, né, como uma construção. Cara, Deus ama a minha família mesmo, como Ele me ama. Deus realmente ama. Aí você começa a ouvir na igreja com outras famílias. Nossa, Deus ama todas as famílias, cara. Então é muito legal porque a gente consegue, se envolvendo na história da igreja, perceber quão grande é o amor de Deus, cara, pela sua igreja, pela sua família, sabe? Sim. Cara, é impressionante isso. É muito bonito. É muito bonito poder ver Deus agindo na dor, ver Deus agindo no nascimento, ver Deus agindo na morte. Meu Deus tá agindo na família, cara, é muito bonito isso. Então meu olhar não mudou muito, mas o meu amor mudou. Uhum. Eu creio não, eu vejo Deus acrescentando amor, sabe, pela família dele. Isso sempre foi uma coisa que eu orei bastante. Deus, eu quero amar a sua família. Que como que eu vou cuidar da sua família se eu não amo ela, tá ligado? exato. Como que eu vou ser pastor se eu não amo as minhas ovelhas? Que são do Senhor, na verdade. E eu vejo isso acontecendo. Tanto é que há anos atrás, se eu soubesse de coisa, eu ia falar, o quê? Vamos botar fogo nessa pessoa. Aí hoje, quando a gente descobre algumas coisas, sabe algumas coisas, a gente fala, cara, a gente precisa cuidar dessa pessoa. E, mano, é só Deus, cara. É só Deus pra gente ter um amor familiar por alguém que a gente nunca tinha visto na vida antes. Por alguém que não tem nada a ver com a gente. Por alguém que gosta de coisas completamente diferentes da gente. Por alguém que fala diferente. Sim. Por alguém, mano, que se não fosse pra se encontrar na igreja, a gente nunca ia se encontrar na vida. Uhum, Nunca. Exato. Tanto é que teve uma vez, cara, que a gente teve uma programação dos jovens, que foi um almoço. Aí nesse almoço, uma família comentou que estava grávida. Aí eu vi, cara, uma menina que tinha acabado de entrar no MP, jovenzinha de tudo. A menina tinha 18, tinha acabado de fazer 18 anos, e essa família tinha 29 anos. Porque eles têm a mesma idade que eu, então na época eles tinham 29. Aí eu fiquei vendo, tipo, aquela menina super feliz, sabe? Com a notícia de que aquela família estava grávida. Eu pensei, mano, é só na igreja que isso é possível acontecer. Porque a família os dois têm uma profissão por um lado da vida, Uhum. e eles gostam de um estilo de coisa da vida, e essa menina é outra, completamente diferente. É uma geração diferente, 10 anos de Sim. diferença, 11, né? Faz um estudo que não tinha nada a ver com a profissão deles, mas, cara, ela quase chorou quando ela soube da gravidez, sabe, dessa família. Eu falei, mano, isso é Jesus, cara. Não tem como ser algo diferente de Jesus. Porque em que outro lugar, cara, a gente ia ver uma pessoa que não tem nada a ver com a outra ficar tão feliz porque aquela família tá grávida? É só na igreja, cara. Por isso que eu gosto tanto da igreja. Porque na igreja a gente realmente vê quase que palpavelmente o amor de Jesus, cara. Vê a graça de Jesus, a graça que alcança todo tipo de gente. uhum.
todo tipo de cor, todo tipo de raça, todo tipo de jeito. Mano, na igreja tem gente que ama pagode, tem gente que ama metal, tá ligado? E quando que essas rodas iam se conversar? Não. Tem gente que gosta de NFL, tem gente que gosta de futebol de verdade, sabe? Quando que essa galera ia se encontrar, sabe? Sim. Mano, é impressionante, cara. Impressionante. É que eu nunca tinha pensado nisso. Tipo, qual a possibilidade, né? Nenhuma, zero, cara. Não tem. Pois é. Zero. Cara, eu penso que se eu encontrasse sei lá, o Eric, assim, fora da igreja, eu pensava, pô, esse piá aí, eu nunca ia falar com ele, eu acho. Mas, tipo, agora ele, pô, é um irmão pra mim. Exatamente. E quando a gente vai estreitando esses laços entre, né, as famílias dentro da igreja, a gente vai sentindo a alegria e a dor delas, né? Sim, A gente vai compartilhando algo genuíno, sim. intencional. E eu acho que é isso que é importante. A gente está, acho que até Jesus mesmo, quando anda com os discípulos, vive com os discípulos durante 3 anos, a gente pensa, né? Não é relatado muitas coisas desse núcleo deles sozinhos, né? De pessoal. Mas imagina que eles tenham vivido muitas coisas. Para eles realmente terem durante esses 3 anos uma intensidade maravilhosa com Cristo e no final dedicar toda a sua vida a Ele, né? E acho que Deus deixa isso pra gente dentro da igreja. Da gente viver intensamente essa vida de devoção a Ele e ter irmãos que compartilham da mesma devoção, que muitas vezes não vão ter nada a ver com a gente. Sim. Igual Geralmente, Pedro, né? aham. Igual Pedro com Mateus, que não tinham nada a ver, eram totalmente diferentes. Uhum. Mas, cara, no final tava ali, espalhando o evangelho, pregando o evangelho. No fim é isso mesmo. Eu lembro até hoje do dia que a gente tava na sala com o Rogerinho, na sala de aula, e chegou o Paulo. Eu nunca na minha cabeça ia ter amizade com o Paulo, se eu fosse de fora da igreja. Não tinha feito. Mas como eu era uma pessoa que gostava de conversar com quem chegava, eu fui lá conversar com ele. E a gente bateu um papo muito legal. Cara, a gente não tem muitas coisas nada a ver, mas a gente formou um laço. E, cara, perdura até hoje. O mesmo Diego, eu acho que se a gente não fosse da igreja, não teria dado. É difícil, cara. Dificilmente Só se a gente seria. trabalhasse no mesmo lugar, talvez. Exato. Não, mas essa é aquela colega. O Luquinhas gosta de anime, tá ligado? Exato. Gosta de LOL. Eu não gosto disso, cara. Não tenho essas paradas. É verdade aí, ó. Talvez a gente Talvez tivesse uma mesa isso. de É RPG, verdade, né? é verdade. Talvez a gente tivesse isso pra... Mas aí são áreas muito específicas, É, né? pois é. A gente não seria uma irmandade. A gente não teria o que a gente tem hoje, cara, se não fosse na igreja. A gente não teria o que a gente tem hoje se não fosse na igreja. Isso, claríssimo, assim. Sim, e quantas outras pessoas também, né? E essa essência, Diego, também tem seus, além de ser seus prós, tem seus contras também, né? Que nem você falou, tem pessoas que dedicam sua vida totalmente à igreja e esquecem da família. Sim. Você tem visto isso hoje? Já viu pessoas que são assim e estão tendo problemas hoje? Queria que você comentasse, porque muita gente de casa deve estar olhando. Oh, muito legal, bacana. É importante a família de fé, é importante a minha família. Mas não sabe como dosar isso, né? A gente falou como é especial ter igreja de fé, ter essa irmandade, mas o cuidado com a nossa também é importante. Querendo ou não, cara, a história mostra isso pra gente, né? Como todos nós nascemos na igreja praticamente, a gente pôde perceber muita gente que era na igreja que não era em casa. E vice-versa também. Gente que se dedica, até se dedica muito em casa, mas não necessariamente para levar essa família até Deus. Ou gente que se dedica muito na igreja e esquece da família. Pastores, cara, que se dedicam muito ao ministério e acabam esquecendo da igreja. No fim das contas, é a mesma coisa que o profissional, que é workaholic, que trabalha pra caramba e acaba negligenciando a família, por exemplo. Cara, infelizmente acontece, cara. E querendo ou não, acaba por ser uma tentação que todos nós estamos sujeitos a cair, não é? É uma tentação que nós podemos ser seduzidos de não cuidar do nosso primeiro ministério. Falando como pastor agora. Cara, Deus quer que eu cuide muito bem da igreja. Deus quer que eu ajude muito bem o pastor Renato e o pastor Levi. Deus quer que eu seja uma bênção aqui. Uhum. Mas de que diferença vai fazer se eu for uma bênção aqui se eu não cuidar da minha casa? Uhum. Primeiro, que pastor é você se eu não cuidar da minha casa?
Como que eu vou poder oferecer alguma coisa para as ovelhas se eu não cuido da minha família? Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele coloca algumas diretrizes bem claras, né? Que eu falo do presbítero, né? O que deve ser. Cara, tem que cuidar da família dele. A família. Eu tô falando de pastor porque é a minha realidade, mas, cara, a família do crente tem que ser. Tem que ser. Tem que ser exemplo. Uhum. Tem que ser a coisa que a pessoa mais se dedica. E não adianta, para mim é muito claro que a ordem de prioridade da nossa vida é Deus, então vem a nossa família, então vem o nosso trabalho, então vem a igreja. Para mim é muito claro isso. Uhum. No meu caso, Deus, família e igreja, né? Porque meu trabalho é igreja também. Mas para mim é muito claro isso. E qualquer inversão de papel, cara, colocar a família acima de Deus é completamente errado. Colocar família em último lugar é completamente errado. Colocar o trabalho acima de Deus ou deixar até mesmo o trabalho em segundo lugar é algo completamente errado. Não é certo, cara. Não é correto isso. E, de novo, o que a gente vai deixar para nossa família, o que a gente vai deixar para os nossos filhos, para a posteridade, para as gerações futuras que vão de vir, se nós ensinarmos que a igreja não é algo tão importante assim, ou então que ensinar que a igreja é mais importante que a própria família. Uhum. Não pode, cara. Tem que ter equilíbrio. E, cara, eu pensei num negócio que agora, que quando a gente prega o evangelho, a gente prega Deus para as pessoas, a gente tá pregando família também. Uhum. Tipo, eu olho para uma pessoa assim que tem aquela visão mais carreirista, geralmente pessoa mais jovem, né? Que pensa, não quero ter filho e tal, quero ficar na minha carreira, na vida profissional e, né, pensar mais em mim. E eu penso, cara, eu mesmo não tenho, né, não constituí a minha própria família, mas, cara, eu já reconheço bastante tipo, quão maravilhoso é ter uma Uhum. família, né? Quão grande é essa bênção. Sim. E, cara, quando a gente tá pregando o evangelho, a gente tá levando essa ideia também de que a família é algo muito importante pro indivíduo, Sem né? dúvida. E, cara, Deus mesmo fala que não é bom que o homem esteja só, né? Uma das primeiras coisas que Deus chega à conclusão, assim, né? Que é relatado na Bíblia, depois da criação. Então a gente tá levando essa ideia também para as pessoas, né? Eu acho engraçado. Eu tava vendo uma conversa também sobre em relação a isso e como eles falaram um pouco sobre Paulo, né? Paulo lá na sua carta aos Coríntios, ou aos Romanos, não lembro agora. Que ele fala sobre ele, é bom que o homem fique só, né? Fique solteiro, Uhum. mas também é bom que o homem case. Ele não desdém nenhum dos dois, né? Mas é importante que ele coloca muito mais ênfase, muito mais coisas quando ele fala do relacionamento com o casal, com o homem e a mulher, que eu quando leio esse texto eu fico, cara, eu acho que eu não combino muito com isso aqui que ele tá falando da solteirice. Eu realmente acho que eu preciso ter uma família Você é pra... romântico. É? Você é romântico. Sou romântico, eu acho que eu não conseguiria ficar só. É, Cara, o celibato é um dom, né, mano? sim, Então, se você tem o dom do celibato, você não vai ter desejo de ter família, não vai ter desejo de casar. Não de ter família, mas de casar. Uhum. Mano, se você quer casar, mano, você não tem o dom do celibato. E é 1 Coríntios 7, que ele né? fala sobre o casamento, mas que ele fala também que é bom que vocês fiquem que nem eu, assim, tipo, né, Fica de boa. sempre vou ouvir e nem nada e tal. E até existe até uma discussão muito grande sobre se Paulo era casado, se ele era viúvo, se ele era solteiro, o que que era, né? Eu acredito que ele era viúvo, mas porque ele fala nada da probabilidade de casamento, que me parece que ele era viúvo. Mas não, a Bíblia não entra muito em questão, né? Aham. Até porque o cargo que ele tinha no Sinédrio precisava ser casado para ter. Então talvez ele foi abandonado, a esposa morreu. Você- Então eu imagino que ele era viúvo, creio eu, né? Então é 1 Coríntios 7. Uhum. Não, Ele mas, fala. mas é muito. Pra mim, isso que você falou é muito claro. É, eu vejo muito das famílias da igreja, né? Quando falam, qual é o seu sonho de família? Eu vejo muitas famílias da igreja. Tem muitas famílias que eu almejo, muitas coisas que fazem que eu almejo ter. Claro, tem a minha família, eu gosto muito da minha família, mas eu sei que não vai ser a mesma coisa, né? Dependendo até da esposa que eu vou ter um dia.
Então pode ser que seja muito diferente. Até eu imagino que na sua casa atual é muito diferente da sua casa quando você era mais novo. Nas E, duas, né? É muito diferente do que a Fernanda tinha em casa, muito diferente do que eu aham. tinha em casa. A nossa vida hoje em dia é muito diferente dos dois. Sim, então eu vejo muito essa história que você contou hoje, da alegria de um bebê vindo à vida. A gente tá tendo muito aqui na igreja, aliás. Sim. Mas, cara, isso é uma sensação maravilhosa que às vezes você não sente por um parente distante. Que às vezes também chega, ó, fulana tá grávida. Você nem sabe quem é fulana, você não tem contato. Mas, tipo, o teu irmão de igreja vai ter um filho. Pô, você perigoso até se soltar foguetes da alegria. Eu lembro quão feliz você ficou quando você soube da gravidez da Emily, quando você soube da Daí, gravidez da Olivia também. sim, Então, realmente. é prazeroso. Eu acho que esse compartilhamento de alegrias dentro da família da fé é algo, é algo muito especial. Eu lembro quando o Felipe, ele contou pra mim que tinha tirado a carteira, ou, por exemplo, o Eric também me contando, cara, fiquei muito feliz. E, tipo, eram coisas que eu estava orando há muito tempo. E essa compartilhação de oração, esse compartilhamento de oração que você falou, que você tinha com a sua avó fazia e você faz hoje, acho que na igreja a gente vê muito forte isso, né? Sim. Do chorar e sorrir é justamente porque a gente compartilha dores uns pelos outros, né? Exatamente. Tiago fala disso, né? Mas Tiago fala mais sobre tratamento do pecado. Mas, cara, quão saudável é, quão abençoador é a gente ter amigos para poder dividir a dor, ter amigos na igreja, principalmente, para dividir as alegrias. Pô, quantas vezes aconteceu uma coisa legal com você e a primeira pessoa, nossa, preciso contar para meu amigo da igreja, sabe? Você não pensou isso também, mas sei lá, preciso contar um pouquinho, porque você também da igreja. É. Quantas vezes, cara, quantas vezes, ou a gente passou por uma situação negativa, a gente já pega o telefone e já quer contar para o irmão da igreja para pedir oração. Cara, isso é muito bonito. Eu até abri aqui uma passagem que eu gosto demais. Quando eu penso em família da fé, eu lembro sempre dessa passagem, que é o Evangelho de João, capítulo 19, verso 26 e 27, que diz assim. Tanto é que quando alguém olha, você fala, o que tem a ver com família? Dia da fé, né? Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está seu filho. E ao discípulo: Aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Para quem está acostumado, sabe que essa é a terceira palavra da cruz, né? Palavra de amor. E, cara, Jesus, a gente tem tanta coisa para falar nesse texto, mas acho que a principal aqui é Jesus, ele não está simplesmente dando uma família física para a mãe, ou uma família física para o seu discípulo. Tanto é que existem relatos de que a Maria realmente continuou vivendo em Éfeso junto com João, enquanto João estava pastoreando a igreja de Éfeso até o fim da vida dele, até o fim da vida dela, melhor dizendo. Aham. Então ele realmente cumpriu esse objetivo, né, de cuidar da mãe de Jesus Cristo. Mas, cara, isso aqui está apontando para a família da fé, no fim das contas. Jesus fala no começo de que, ó, meus parentes, meu irmão, meu pai e minha mãe é quem faz a vontade do meu pai. E aí ele junta João e Maria. E no fim das contas, cara, Jesus está apontando para a família da fé que surge na cruz. Por isso que é algo tão sublime, é algo tão subjetivo, até eu posso dizer, algo sobrenatural que a gente encontra na igreja como família. Claro, gente, pelo amor de Deus, não é 100% maravilha, às vezes tem problemas, porque somos falhos ainda nessa vida. Mas, cara, é uma coisa muito sublime que a gente encontra na igreja, não tem como encontrar isso em outro lugar. Não tem como encontrar isso em outro lugar. Pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, se importando, se preocupando. A gente percebe isso, cara, a gente tem mais de 70 crianças na igreja hoje. Cara, a gente vê as crianças sendo amigas umas das outras, as famílias se aproximando por conta dessas crianças, é, os idosos se apaixonando por essas crianças, mesmo que eles não são avós de nenhuma delas. Cara, é muito maravilhoso ver o que Deus faz pela família, sabe? Por isso que eu não consigo entender por que que tem gente que acha que dá pra ser crente e não congregar, sabe? Cara, eu acho que perde tanto. Primeiro tá errado, obviamente, mas perde tanto você deixar de congregar. E às vezes deixar de congregar, você pode deixar de congregar mesmo estando numa igreja. Exato. Porque quantas vezes a gente não dá bola, cara? Ah, beleza, acabou o culto, já vou embora rapidão porque eu não tô a fim de me envolver. Não vou cumprimentar ninguém porque eu não quero me envolver.
Cara, Deus chama a gente para se envolver. Envolver com uns com os outros. Não só se envolver com a obra dele, mas se envolver uns com os outros. Quiçá trabalhar também na obra de Deus junto. Sim. Porque vocês com certeza já perceberam isso, que quando a gente trabalha com alguém para Deus, a gente se aproxima muito mais dessa pessoa. Uhum. A gente cria um amor, um companheirismo por essa pessoa, por mais que às vezes a gente nem curta tanto essa pessoa, sem ser no trabalho com Deus. Mas quando a gente trabalha para Deus com uma pessoa, cara, é completamente diferente. Completamente diferente. De novo, isso só existe na igreja, cara. Esse senso de pertencimento só existe na família da fé, melhor dizendo. Sim. Porque já aconteceu quantas vezes de eu viajar, cara, para outro lado, colher os frutos disso. Mas o que isso significa? Significa, mano, que eu não volto a jogar tanto videogame quanto que eu amo jogar. Eu amo jogar videogame, cara. Gosto demais. Mas faz, sei lá, 2, 3 anos que eu não jogo videogame. Isso é um sacrifício que a gente tem que fazer. Eu quero que a minha filha, por exemplo, eu quero que minha filha conheça mais sobre a Bíblia. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que assistir menos série para ir com a Emily antes de dormir e abrir a Biblinha dela lá e ler uma história bíblica e explicar para ela o que aconteceu, o que que Deus fez. Se eu quero que a minha esposa seja uma mulher que se sinta cuidada por mim e por Deus, o que que eu vou fazer? Eu não vou deixar ela ficar só mexendo no celular, não vou ficar deixando só ela na série, mas eu vou cuidar dela. Eu vou orar pela minha esposa e vou ler a Bíblia com ela, e isso na frente dela. Orar pela minha esposa na frente dela, não só sozinho, mas com ela e por ela. Cara, exige esforço, exige tempo. Então, talvez, Lucas, a gente tem tanta igreja que não é assim porque a galera não se dedica. Uhum. Porque cansa de se dedicar, é difícil se dedicar. Então, não sei, sabe? A mim parece que eu acho que o principal motivo é esse. De não haver a dedicação, não haver essa intencionalidade e essa excelência de buscar fazer a igreja Aham. assim. Que é uma. Não é só a nossa geração, a geração Z. Acho que é a anterior também. Porque pega um pouco disso, né? De você não ter dedicação. Até no trabalho mesmo. Você vê tantas pessoas que não se dedicam no trabalho. Querem o que vem no final do mês, né? No Uhum. começo do mês. No que Uhum. tu tinha útil ali, que é o pagamento. Mas você consegue ver pessoas que não têm a dedicação. E o evangelho, ele pega você de um jeito que não te deixa ser assim, né? Que te impacta de uma forma que você não consegue continuar. Sim. Dentro de casa e até no demais. Eu sinto que muito disso, isso que você falou, faz bastante sentido, porque a gente vê essas igrejas maiores, claro, Deus usa muita gente ali dentro, mas essa vontade de muita gente não querer ficar numa igreja como a nossa, ou numa igreja menor até, Uhum. sempre procurar algo a mais, de não se sentir, não quer passar, ou não sente aquela vontade de estar nessa família, né? Não quer passar, só quer dizer que está, mas não está, né? É, não se envolver, né? Não quer se Não se envolver. envolver, Uhum. não quer se dedicar, basicamente. E a gente, infelizmente, tem em todas as igrejas pessoas assim, né? Muitas vezes nós somos essas pessoas também, né, cara? Uhum. Porque às vezes a gente também não quer se dedicar, às vezes a gente também não quer se envolver com certas pessoas, com certas coisas. Por isso que isso tudo que eu falei, cara, tudo isso que eu falei sobre família de sangue, sobre família de fé, só pode alcançar um bom objetivo, só pode colher bons frutos de verdade, cara, se isso for feito de olho no evangelho. Porque, mano, não adianta. Eu posso me esforçar o máximo que eu quiser. O máximo que eu quiser. Mas eu não consigo salvar minha família. Eu não consigo salvar a igreja. Eu não consigo mudar a cabeça de ninguém. Eu não consigo nem ensinar minhas filhas direito, cara, por mim mesmo. Não consigo ser um bom marido, não consigo ser um bom pai, não consigo ser um bom pastor, não consigo ser um bom nada. Eu sei disso. Mas a partir do momento que eu me lembro de que eu não preciso ser bom nisso tudo, mas eu preciso seguir aquele que é bom, que é perfeito, aí as coisas mudam. Porque eu sei que, né, a gente deve passar umas 2 horas falando sobre coisas que a gente deve fazer, coisas que a gente não deve fazer. Mas, no fim das contas, cara, a gente tem que viver lembrando sempre de que, ainda que a gente se esforce bastante, ainda que a gente tenha a intencionalidade, ainda que a gente busque ser excelente, de nada vai adiantar se o nosso coração não estiver em Jesus Cristo. Porque no fim das contas, mano, não importa se eu fiz 45 horas de oração na minha semana ou se eu orei 45 minutos ou 45 segundos.
Deus só me salva por causa de Jesus Cristo, por causa dos méritos de Jesus Cristo. Deus só vai abençoar minha família por causa de Jesus Cristo e dos méritos de Jesus Cristo, não por causa dos meus méritos. Então eu não posso esquecer jamais. Eu não sou o salvador da igreja. Jesus é. Eu não sou o salvador da minha família. Jesus é. Eu não sou o salvador de mim mesmo. Jesus é. E se eu compreendo isso, então eu tenho que crer. Eu tenho que crer, mano, porque se eu não crer, pelo amor de Deus, o que vai restar de mim? Cara, então é crer. Crer no evangelho. Porque se a gente fica só na parte de, mano, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade alguma para fazer algo de bom para minha família, para minha igreja, eu me desespero. Mas a partir do momento que eu creio que Jesus já fez o que era preciso fazer, eu posso viver em paz. E então, tudo agora que eu vou fazer, essa intencionalidade, esse ler a Bíblia com as minhas filhas, cuidar da minha esposa, orar pela minha esposa, me dedicar na igreja, ligando para visitante, visitando os irmãos que estão na minha igreja, estudando para pregar, estudando para dar aula na escola dominical. Tudo isso que eu for fazer, aí não vai ser simplesmente porque eu quero agradar a Deus, mas vai ser em resposta ao que Jesus fez. Isso é o evangelho. Mano. Eu não faço isso para que, no caso, né? A gente não deve fazer isso para ser aceito, para ser salvo, mas porque eu fui aceito, porque eu fui salvo. Mano, eu só posso ser um marido bacana, um marido bom, porque Jesus é o marido perfeito. Jesus é o marido que ama a esposa e coloca ela acima dos seus próprios interesses. Jesus é aquele que ama de maneira sacrificial a sua esposa, que é a igreja. Eu só posso ser um bom pai porque Deus é um bom pai, que corrige com amor, que não provoca os filhos a ira porque ele não deixa de corrigir, mas também não corrige de maneira exacerbada. Eu só posso ser um bom pastor porque Jesus é um bom pastor. E é ele que deu a sua vida pelas ovelhas, e não eu. Eu não posso me esquecer disso jamais. Porque duas coisas. Se eu esquecer disso, não vai adiantar nada, porque não vou mudar nada, não vou mudar a vida de ninguém, eu só vou me enganar. E segundo, eu não posso me esquecer disso. Porque é para isso que eu vivo, é para isso que eu sou pastor, é para isso que eu sou pai, é para isso que eu sou esposo, por causa de Jesus. A gente não pode se esquecer jamais, gente, do Evangelho. Não pode. Que no fim das contas é Deus salvando pecadores. A gente não pode esquecer disso, jamais. Deus salvou pecadores. E salvou famílias pecadoras, salvou igrejas pecadoras, digamos assim. Deus salva pecadores e transforma esses pecadores em santos. Eu não posso esquecer disso. Porque por mais que eu sempre vou lutar e vou brigar sempre. Você tem que se esforçar, você tem que ser excelente, você tem que se intencionar em tudo que você faz. Até porque o meu professor, ele é mestre nisso, né? E fala isso bastante, eu aprendo muito bem com o pastor Levi. Mas de nada adianta, cara, se meu coração não tiver em Jesus Cristo. De nada adianta se meu coração não estiver em Jesus Cristo. Um outro slogan da nossa família, além de ser uma igreja, uma família de famílias, é que a nossa família está aos pés da cruz. Uhum. Cara, essa família aqui foi formada aos pés da cruz, literalmente foi formada aos pés da cruz. Se a nossa família não for formada aos pés da cruz, a nossa família, aí, meu amigo, aí não adianta nada. Aí toda a filosofia não vai entrar na minha família não vai ser luz, não vai ser sal, minha família vai ser só mais um. Diante da multidão não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou ser só mais um cara que ganha dinheiro da igreja, que o dízimo paga o meu sustento, para não fazer nada. Mas se a minha família, se a minha vida é formada aos pés da cruz, aí sim, Deus vai fazer alguma coisa de diferente através da minha vida. Se não for evangelho, piazada, de nada vale. Uhum. Lugar. Esse tempo eu fui num congresso no interior de São Paulo. Mano, eu me senti em paz, me senti bem, me senti super acolhido, como se eu fosse amigo de todo mundo, conhecesse todo mundo. Por quê? Porque é minha família, cara. Somos ligados pela fé em Jesus Cristo. E se eu for do Iapoque ao Chuí, cara, eu vou encontrar a família da fé e eu vou me sentir bem. Eles vão se sentir bem comigo lá também, porque o nosso pai é o mesmo, Uhum. é Deus. E de novo, se você tá desigrejado, mano, se você, por algum motivo que só Deus sabe, você tá assistindo esse episódio e você não congrega, não, ou não se envolve na igreja, cara, larga a mão disso. Se envolva assim. Vale tanto a pena a gente fazer parte da família da fé, a gente realmente se sentir parte como membro do corpo. Não, não fica sozinho sofrendo, não. Nem conquistando coisas sozinho também, não. Congregue. Se envolva. É muito bom. É o que Deus quer pra gente. É o que Deus quer pra gente. O quão é lindo você ver um visitante
em menos de uma semana ou um mês, basicamente, depois ali da sua profissão de fé, geralmente, né? Depois sua carta chegar, a alegria de não só uma pessoa, mas de várias pessoas alegres que ele está ali compartilhando disso. Sim. Acho que recentemente a gente teve o rapaz lá que veio de Cascavel. Uhum. Ele chegou, a gente incluindo ele nos jovens. Foi muito legal porque foi instantâneo, ele já gostou da galera. Ele veio um culto no domingo, a gente conversou com ele, ele já gostou da nossa galera, já foi almoçar, já foi no outro dia lá, que acho que foi. No outro sábado ele já foi com a gente no almoço e tal, e começou a congregar. Foi Que na legal. sexta-feira, e hoje ele tá aí, até tocando piano agora. Sim, sim, verdade. Então, e a alegria de quando veio a carta, né? Que o pastor meio que escondeu pra gente. É Ele mesmo? chegou no coral, não, já pode tocar, já recebeu a transferência. Tipo, todo mundo, não, já, não, a gente tem que comemorar. Acho que isso não tem, mas não tem preço. Pra mim, assim, não tem preço. É que, querendo ou não, quando chega alguém novo na igreja, seja porque, claro, principalmente quando professa a fé, né? Quando a Uhum. pessoa é convertida, essa alegria é indizível, não tem como comparar. Mas quando vem alguém novo para a igreja, é como se nascesse uma pessoa nova na família, não é? É, É como se a gente tivesse um agregado na família, como se tivesse nascido uma criança. Então a alegria é essa mesmo. Em pensar que, cara, que se você for ver, é a minoria das pessoas da igreja que tem esse sentimento, sabe? Porque se envolve em pouco. E quando fala de envolver, não, cara, não precisa ter cargo, não precisa estar em diretoria de sociedade interna, mas se envolver mesmo. sim, Ah, mas eu só posso ir domingo de manhã e domingo à noite na igreja. Pô, mas se envolva então. Busque conhecer quem está do teu lado. Disse amém depois da bênção apostólica do pastor? Aperta a mão de alguém então também. e conversa, né? Não dá só Converse. um. Vai lá no café, vem no café, sempre tem café depois do culto. Vai lá tomar uma água, conversar com o pessoal, ver as crianças brincando. Se permita ser conhecido pelos irmãos da igreja também. Conheço os irmãos da igreja. Não vai perder nada, só vai ganhar. Sim. Sim. Ah, a gente tem, acho que muitas histórias disso aqui na Silva. De pessoas que se envolveram e hoje estão marcadas na história da Silva Jardim. Sim. Porque se envolveram, quiseram se envolver, foram intencionais. A gente está aí há 3 anos já falando sobre intencionalidade Uhum. dentro dos jovens, batendo muito nessa tecla. E isso tem sido retrato Uhum. na nossa vida cotidiana. Eu acho que você, como pastor agora, Didi, você tem visto muito isso, né? O pastor Levi fala muito sobre ser intencional, o pastor Renato fala muito disso, de ser intencional. Hoje você falou sobre Pois é, intencionalidade algumas vezes, né? e, e para falar a verdade, acho que isso vem desde pequeno, cara. Desde pequeno, de EBD, ir para EBD, para IBF, por exemplo, de quando era criança, era falado sobre intencionalidade. Ó, você tem que ser intencional com o amiguinho. Você tem que falar de Jesus para ele, pensando que ele tem que vir na igreja, sendo intencional, de querer que ele, né, sirva de certa forma. Sim. Então, isso é desde as crianças. Uhum. Isso é maravilhoso, né? E você, dentro do ambiente pastoral, como isso te impacta hoje, agora, recentemente? A intencionalidade no ambiente pastoral, Isso. você diz? Cara, impacta praticamente todas as minhas atividades, né? Porque no fim das contas, eu não vou. Digamos que eu gosto de gravar oração. Aprendi isso com o pastor Levi, né? Aham, Cara, eu não vou gravar uma oração simplesmente por gravar. Eu vou ser intencional nessa oração. Quando eu vou fazer uma visita na casa do irmão, não é para comer só. aham, Cara, isso é um plus, na verdade. É uma coisa que eu nem espero muitas vezes. Mas quando eu visito a casa do irmão, cara, a minha intenção ali é estar ali de corpo e alma mesmo e levar Jesus no que eu puder para aquela pessoa. Uhum. Ah, mas já é crente, eu sei, mas eu também preciso que me leve em Jesus às vezes. Porque não que eu esteja afastado, nem desviado, mas às vezes eu preciso ouvir a voz de Jesus a partir da vida de alguém. Então, quando eu vou fazer uma visita, é completamente intencional. Quando eu vou ligar para um visitante, é completamente intencional no sentido de eu não estou fazendo só por fazer, mas com a intenção de que essa pessoa se sinta amada, se sinta querida pela igreja, sabe? Uhum. Então, cara, isso muda e molda toda a minha atividade pastoral. Tudo que eu faço. Até mesmo coisas meio banais, se você for pensar. Que é, sei lá, imprimir um cartão de fiz aniversário para enviar por correio. Cara, eu
totalmente intencional isso também. Eu não tô fazendo isso só pra, tipo, dar um check na lista dos aniversariantes do mês. Mas é para que a pessoa sinta-se amada, sinta-se querida, sinta-se acolhida. E no fim das contas, cara, eu acredito que existem muitos segredos, né, pra gente viver e tal, mas eu acho que um dos segredos pra gente viver bem e viver com excelência, fazendo as coisas com excelência, é ser intencional, cara. Uma vez eu acho que tem até a ver com o nosso podcast, no fim das contas, com o episódio de hoje. Mas uma vez me perguntaram como que eu lidava com a dinâmica de casa, com aquela dinâmica do trabalho. Eu falei, cara, sendo intencional. No sentido. É que a gente fala intencional, intencional, mas na prática, o que significa ser intencional? Por exemplo, no meu dia, eu preciso descansar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter um momento com Deus, eu preciso ter um momento com a minha família. Como que eu vou ser intencional nessas coisas? Quando eu estiver trabalhando, cara, eu vou trabalhar. Trabalhar bem, trabalhar pra caramba e me dedicar ao máximo para trabalhar mesmo. Uhum. Não vou descansar na hora de trabalhar, não vou ter momento com a minha família na hora de trabalhar. Vou ter momento com Deus, sim, porque eu estou trabalhando para Deus, né? Não só porque eu sou pastor, mas vocês também, quando estão trabalhando para Deus. A teologia reformada resgata isso, né? De que nosso trabalho é para Deus. Quando eu estou descansando, cara, eu vou descansar. Eu não vou ficar pensando em trabalho, eu não vou ficar pensando em problemas que eu tenho que resolver. Eu vou descansar. E também não é descansar, ficar no celular o tempo todo. Não, é descansar. Ler um livro, fechar o olho, ficar deitado. Quando eu tô no momento com Deus, eu não vou ficar mexendo no celular, eu não vou ficar viajando na ideia. Quando eu estiver com a minha família, cara, celular de lado, sentar no chão com a Emily, pegar uns dias de cedo e desenhar, ficar conversando com a Olivia, conversar com a Fernanda. Quando a gente chama de intencionalidade, eu acho que dedicação é uma boa palavra que a gente possa usar também. Uhum. Me dedicar naquilo que eu estou fazendo para aquilo que eu estou fazendo. Por que que eu estou com a minha família? Porque eu quero dar atenção para minha família, eu quero amar minha família, quero que minha família se sinta amada e perceba o amor de Deus na minha vida, perceba o amor de Deus por ela através da minha vida. Então essa é a minha intenção quando estou com minha família. Quando estou descansando, estou descansando porque Deus mandou descansar, mano, e é bom descansar, né? Porque senão Uhum. a gente não é uma máquina, a gente não é uma lan house, né? Que coloca R$ 10, eu fico Tá. tantas horas funcionando pra caramba. Não, eu não sou uma máquina, eu preciso descansar quando eu tô no momento com Deus. Tô recarregando, né, e fazendo tudo que eu faço ter algum propósito na vida. E quando eu tô trabalhando. É isso aí, cara, eu acho que é isso. A questão da intencionalidade, a questão da dedicação, a questão da excelência. Que é uma coisa que eu falo muito também, né? Excelência e intencionalidade. Sim. Não, bacana. Até saindo um pouco do tema de família, mas Uhum. é, a intencionalidade é o que vem sumindo um pouco, né? Nossa rotina, tanto por termos muito acesso a conteúdos, né, tipo, diferentes, por segundo, né? Você rola um Reels e, tipo, são várias coisas aparecendo na sua tela. E isso meio que desperta meio que algo no nosso cérebro, né? De a gente nunca tá focado em algo 100% no momento, né? Realmente. A gente não se envolve com mais nada, né? Daí a nossa rotina vira uma mistura de várias Será, coisas ao mesmo tempo. será que é isso que tem crescido um pouco as igrejas que não têm isso, né? Por exemplo, igrejas que não são família, Uhum. são mais eventos, podemos Eu dizer. não sei dizer, Lucas, se é por conta dessa cultura de feed, sabe? Aham. De 400 assuntos ao mesmo tempo. Eu não sei se é essa cultura. Ou da Porque intencionalidade. uma verdade, mano, que a gente precisa dizer, por mais que o ambiente da nossa igreja seja uma bênção, seja muito bom, por mais que o que a gente tem visto acontecer e ser construído ao longo dos anos na nossa igreja tem sido uma bênção, é difícil, cara. É difícil você manter uma equipe de pastores com intencionalidade, com excelência. É difícil você conseguir colocar esse espírito de intencionalidade e excelência na vida dos seus líderes, na vida dos membros. É muito difícil, cara. Exige intencionalidade para você fazer uma liderança intencional, uma igreja intencional. Então, eu não tenho certeza eu acho que isso é um dos elementos, mas exige muito esforço, cara. Porque, assim, falar assim que eu quero que eu estou dizer que eu estou construindo a minha família para que ela seja luz para as nações, digamos assim, luz para as outras famílias. É muito bonito ouvir isso. E isso tem que ser muito claro para nós, e até por isso que eu quis enfocar tanto isso, imagino que esse seja o final do podcast, Sim. para que tudo tem que desembocar nisso, no Evangelho.
pura e simplesmente. Isso. Fecha. Mas isso termina muito bem com o que a gente conversou até aqui, sobre o que a gente conversou esses dias também, sobre o Evangelho, finalizar tudo aquilo que ele, ele é o começo, ele é o fim de tudo que a gente faz e aquilo que Deus nos deu e continua nos dando, né? Então é isso, galera. Muito obrigado por você que esteve aqui com a gente. Agradecer ao Diego por estar com a gente aqui. Eu e o Felipe ficamos muito felizes de ver seu crescimento, de ver tudo que Deus tem feito na sua vida. E agradecer também, não só eu, mas a equipe do podcast por você ter ajudado a iniciar tudo isso, né? Essa ideia não veio do Luquinhas, mas veio do Diego, veio do Rafa lá atrás, pensando um pouco sobre como poderiam fazer um podcast aqui na igreja. E eu agradeço Nós somos sonhadores, né, cara? É, graças a Deus não é só Daniel, né? Não é não só o Daniel que sonhava, né? Mas Deus colocou essa vontade no coração do Diego, do Rafa, depois colocou no meu, daí foi desembocando em muita gente. E construiu uma família, né? Se a gente fala tanto de família, a família podcast em Pode Silva é uma família. Com certeza. A gente tá muito feliz com tudo que Deus tem feito na primeira temporada e vai fazer nessa segunda temporada assim, no nome dele, né? Que a gente trabalha. Muito obrigado, Didi, de verdade. Fico muito feliz de ter você aqui como convidado agora. Pois é, né? Dessa vez eu tô desse lado da mesa. Das outras vezes eu tava desse lado da mesa. Sim, Mas eu que agradeço, pesado. É muito legal estar com vocês, poder ver também o desenvolvimento de vocês, o crescimento de vocês. É, poder estar aqui como convidado, me sinto honrado. Vindo pra cá, eu tava até pensando, cara, esses meninos não gostam muito de mim, eles não deviam gostar tanto assim de mim. Eu não sou tanto assim, não. Mas eu agradeço. E eu vejo o amor de Deus, sabe? Nesse carinho de vocês por mim também, nessa parceria de vocês por mim. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, pela nossa amizade, pela nossa parceria de trabalho diante de Deus também. Eu sou muito feliz mesmo. Muito obrigado. Espero que tenha sido bênção e que o pessoal de casa possa aproveitar algo que a gente conversou hoje também. com toda certeza eles curtiram. Agradecer ao Felipe também. O Felipe tá num desafio, né, Felipe? Ficar na frente das câmeras. Não é muito fácil, né? Não vou mentir. Mas tem que também agradecer de volta, né? Tem que voltar o agradecimento, porque, cara, querendo ou não, isso aí me desafia, né? A explorar as áreas que eu não tenho muita familiaridade, né? Uhum. Pra ir sempre crescendo. É. E é isso aí. Isso aí, galera. Então, se você gostou, curte, compartilha. A gente fala muito sobre isso. Hoje o YouTube, ele trabalha muito, não só o YouTube, mas qualquer outra plataforma, ele trabalha com estatísticas, ele tem um robô que trabalha para ele. Então, não é tão fácil você fazer conteúdo na internet hoje, como era antes, né? Então, se você não compartilha, se você fica vendo vídeo e sai dele e não volta, o algoritmo do YouTube ou de outras plataformas te jogam lá para baixo. E o nosso intuito é realmente a gente compartilhar isso que a gente está conversando aqui. A gente tem dedicação, como a gente falou aqui, é intencional. A gente quer alcançar pessoas que não conhecem o Evangelho, ou que conhecem, mas estão distantes, e levar Jesus até elas, porque só Jesus salva. É. Então, compartilhe, ajuda a gente com isso. A gente está sempre compartilhando as coisas da igreja. Se você tiver, você caiu aqui de paraquedas, não sabe quem é Silva Jardim, mas mora perto, fica à vontade de estar aqui com a gente. Ou você tem alguma igreja presbiteriana aí perto da sua casa, você vai lá. Eu garanto, né, que vai ser, a palavra pelo menos vai ser boa, né? Se não for, se avisa a gente que igreja é, que a gente entra em contato com o pastor. Exato. Mas é isso, galera. Deus abençoe. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram está ativo de volta. Como a gente ficou um tempo em ato, aí a gente acabou, como eu falei, muita gente teve muitas coisas. Eu tive muitas coisas, o Felipe teve muitas coisas, os restantes também. Tanto que só tá eu e ele aqui. E mandar um salve para todos os nossos ajudantes, né? Pastor Levi, em especial, e o nosso conselho, que são o nossos apoiadores, nos apoiam desde o começo. Sim. O pastor Levi estava bem preocupado com como que estava o andamento disso aqui, então esse episódio a gente dedica a ele também. Muito obrigado, pastor, pela toda a força que o senhor dá. Não só a mim, mas ao Diego também, como Ô, seu pupilo. E Paulo, Eric, Maurício, Gabriel. Gabriel,
que tá aí com a gente também, participou do episódio e vai continuar com a gente. Brunão, que tá com a filhinha, Mestre do som, o né? mestre do som. Hoje se ele pode ver aí que a gente deu uma improvisada aqui. Mas é isso, gente. Orem por nós, orem pelo nosso podcast, que a gente continue abençoando muitas vidas. Amém. Que Deus nos use bastante esse ano. Tem muita coisa gostosa, vocês vão gostar muito dos episódios, tem muita ideia massa que a gente tá trazendo pra cá. Muito assunto legal. E o próximo episódio promete, porque a gente vai falar sobre cultura pop. Olha só que legal. Então vai Interessante. ter muitas coisas pra gente conversar. Fique por dentro das nossas redes sociais, tá? De novo, obrigado, Gi, obrigado, Felipe. É nóis. Nós. Até mais, É. gente. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.